Olá pessoal, estarei aqui com vocês para dar uma olhada, para analisar os exercícios da última prova paulista do primeiro bimestre. Vamos comigo, ó. Então, nessa sequência aqui do primeiro ano, a gente começa com o exercício de conservação de energia. Observe na imagem abaixo o movimento de um bloco livre de forças dissipativas. Então você tem um sisteminha aqui, ó, de um bloco, tá? Uma mola e você tem aqui uma distensão aqui, ó. Essa mola foi esticada, tá? Ela foi esticada e esse bloquinho se move a uma certa velocidade. E a pergunta: a energia total do bloco nessa imagem é dada pelo produto entre a deformação da mola e sua constante elástica, pela soma entre a energia cinética e a energia potencial elástica, pela razão entre a força elástica e a deformação sofrida pela mola, pela energia potencial gravitacional, pelo trabalho realizado pela velocidade. Bom, aqui nesse caso, o que a gente considera? Não tem força dissipativa, ou seja, esse sisteminha aqui, ó, ele vai funcionar para sempre nessa situação aqui, nessa teoria. Tá? E o que a gente tem aqui como ponto principal? Que a energia cinética ela é sempre convertida em energia potencial elástica e vice-versa. Tá? Então elas vão estar sempre se convertendo uma na outra. Então a alternativa mais adequada para responder essa pergunta é essa segunda alternativa, ok? Aqui você tem até um exemplo simples, tá? Teórico, em que sobra apenas a energia potencial elástica e a energia cinética, tá? Então é basicamente isso o exercício. Outra alternativa, outra pergunta, desculpa. Uma alternativa para proteger as paredes dos danos causados pelas batidas das maçanetas ao abrir as portas é utilizar um protetor de silicone. Então aqui esse probleminha fala daqueles protetores que ficam na porta quando a maçaneta bate, tá? Nesse protetor de forma a não danificar a parede. É basicamente isso o problema, tá? E aqui, ó, no finalzinho, ó, de acordo com essas informações, o protetor, ou seja, aquela borracha, acumulou energia na forma. Aí tem as alternativas: cinética, potencial gravitacional, química, potencial elétrica ou potencial elástica. Então é potencial elástica, porque quando essa borrachinha sofre ali a deformação causada pela maçaneta da porta, ela se deforma e quando você tira a porta quando ela desencosta dessa borrachinha, essa borracha retorna ao estado inicial, ou seja, ela acumulou energia potencial elástica, tá? Na próxima pergunta, leia o texto abaixo sobre uma das etapas de funcionamento de uma máquina de lavar roupas. Tá? No momento da centrifugação, o que acontece com a água e com as roupas? Em uma simples observação, podemos ver que toda a roupa fica disposta em um cilindro dotado de furos em sua lateral. No momento da centrifugação, o cilindro começa a girar em alta velocidade, fazendo com que a água saia pelos furos na lateral do cilindro. Nesse exato momento, as roupas ficam dispostas na lateral do cilindro e uma força de contato, força centrípeta, faz com que a roupa se mantenha em movimento circular. O mesmo não acontece com a água das roupas, pois ela não encontra resistência e sai pela tangente do cilindro, em linha reta, ou seja, toda a água sai pelos furos laterais. Então aqui explica o funcionamento de uma máquina de lavar roupa, tá? Então no final do processo da lavagem você tem a roupa ali ela perde muita água nesse processo. Por quê? Qual que é a ideia desse exercício? Perguntar para você, aluno, o porquê que a água sai, tá? E a roupa fica, então, mais seca. Vamos pensar assim. Qual que é o princípio que explica isso? Então, a primeira alternativa, da conservação da energia mecânica, da relatividade do movimento de Galileu, da terceira lei de Newton, do princípio da inércia, do teorema do trabalho-energia. Nesse exercício aqui, ó, a alternativa mais adequada é o princípio da inércia. Por quê? A inércia fala então da tendência dos objetos, dos materiais, de continuar um percurso. Então o que acontece? A roupa não consegue escapar do cesto porque ela está presa ali, não tem uma passagem. Então ela força as laterais da máquina. Mas agora a gota de água, como tem furinhos, a gota de água consegue escapar por esses furos pelo princípio da inércia, ok? Então vamos lá no próximo exercício. Observe na imagem abaixo o arremesso da bola feito pelo garoto, inicialmente parado sobre o seu skate. O sistema constituído pelo garoto, o skate e a bola é considerado livre de ação de forças externas na direção do movimento. Então você tem ali, ó, o rapaz está com uma bola
com uma certa massa, tá? E ele está em cima de um skate. E quando ele joga essa bola para frente, o skate vai para trás. O skate com o garoto vai para trás, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, você tem a velocidade do arremesso, a velocidade do recuo, cada um com a sua velocidade, não dá para afirmar que uma é igual à outra, tá? Mas dá a entender então que o garoto com o skate vai para trás e a bola vai para o outro sentido contrário, tá? Então, o arremesso representado nessa imagem, o que explica a velocidade de recuo adquirida pelo garoto. Então, alternativa, a primeira, a equivalência entre massa gravitacional e massa inercial. A relatividade dos conceitos de repouso ou de movimento, a lei de conservação da energia mecânica, a lei de conservação do momento linear, a lei de conservação da massa. Então nessa questão aqui, o item mais adequado para responder é a lei de conservação do momento linear. Por quê? O momento linear associa a massa dos objetos com a velocidade desses objetos. Então, esse problema é melhor respondido pelo princípio, então, por essa lei de conservação do momento linear. Tá? Aqui no próximo exercício, observe na imagem abaixo as forças presentes durante o funcionamento de um dispositivo de propulsão a jato de água. Força para cima da pessoa, seta para cima, força para baixo no jato de água, direcionado para baixo. Tá? Então a pergunta, as forças representadas nessa imagem são explicadas pela lei da conservação da energia mecânica, pela primeira lei de Newton, pelo teorema do trabalho-energia, pela terceira lei de Newton, pelo teorema do impulso. Então, nessa pergunta, a lei aqui, né, que melhor explica esse fenômeno é a terceira lei de Newton, que fala da ação e reação. Ou seja, quando a ação desse jato para baixo resulta numa força de mesma intensidade, só que de módulo contrário para cima, tá? O que mantém então a pessoa aqui, digamos que nessa posição aqui sobre a água, tá? Com esse jato então fazendo força para baixo, só que pela ação e reação ele também, digamos que tem uma força aqui no sentido contrário que o mantém equilibrado, tá? Então o que explica esse fenômeno é a terceira lei de Newton, ok? Agora aqui para finalizar, um automóvel passa por dois laços detectores de uma lombada eletrônica distante entre si em 2 metros. Supondo que a velocidade máxima permitida da via seja 40 km por hora, qual é o tempo mínimo que esse carro deve passar para percorrer esses dispositivos, sem que cometa infração por excesso de velocidade? Lembre-se que velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, tá? Só que tem um pequeno errinho aqui, tá, no enunciado. Ele colocou que 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. Não é bem assim, ao contrário, tá? Acredito aqui que 3,6 km por hora equivalem a 1 metro por segundo. É algo nesse sentido, tá trocado aqui as unidades, tá? Então, 1 km por hora é 0,28 metros por segundo na conversão, tá? Mas a gente vai ir por um outro caminho aqui para fazer essa conversão, tá? Como é que a gente vai fazer então? Você tem a situação do carro, ele tem que respeitar uma certa velocidade de 40 km por hora, tá? E ele quer saber qual que é o tempo exato, tá? Para ele não cometer uma infração, tá? Qual que é o tempo necessário para ele passar entre esses dois sensores para não cometer uma infração e ser multado. Então, qual que é a conversão aqui? Você tem 40 km por hora e eu preciso passar essa unidade para metros por segundo. Por quê? Porque ele quer as minhas alternativas aqui estão todas em segundo, então tem que fazer uma conversão logo de cara. Então 40 km por hora, a equivalência, 40 km é a mesma coisa que 40 mil metros e 1 hora 3.600 segundos. Fazendo aqui então essa equivalência, eu faço aqui a simplificação, tá? Então eu chego à conclusão que 40 km por 1 hora equivale a 100 metros por 9 segundos, que é aproximadamente 11,1 metros por segundo. Eu costumo usar frações. Quem quiser usar decimal pode usar o valor em números decimais, tá? Vamos embora. Então, o que a gente tem aqui? A variação do espaço, que é de um sensor ao outro, a 2 metros. A velocidade média é 100 metros por 9 segundos, ou 11,1 metros por segundo. E a variação do tempo é que a gente vai encontrar, é o tempo mínimo, tá? Para que esse cara não receba uma multa, tá? Então, qual que é a continha, qual que é a relação que a gente vai usar? Que velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, tá? Então, quando eu faço a substituição, coloco aqui, a velocidade média 100 sobre 9 é igual a 2 sobre variação do tempo. Fazendo aqui o ajuste, isolando aqui a minha variação do tempo, eu chego aqui nessa outra relação
e ajustando ela novamente para que eu tenha somente a variável tempo de um lado, tá? E todo o restante do outro. Eu tenho então que a variação do tempo é 18 sobre 100 e fazendo então aí essa simplificação aqui, ó, eu chego em 0,18 segundos. Observe o seguinte, meu querido, minha querida, que fazendo por fração, eu economizei um tempão aqui de continhas, de divisões com vírgulas, tá? Então é interessante usar frações para fazer esses testes, tá? Porque a gente ganha muito tempo, tá? Então, mas se você quiser fazer também no modo de números decimais, vai chegar também num valor aproximado, tá? Então, 0,18 segundos é essa alternativa aqui, tá? Então é isso. Espero ter contribuído para a formação de vocês, tá? Até uma próxima.